Deixa-me ver se tem isto sem som. Não está. Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos, dia 22 de outubro de 2024, onde vamos começar então pela audiência ao Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas e agradecer-vos em nome da Sra. Presidente, que está ausente, mas em meu nome também e em nome de todos. Têm, conforme a grelha vos foi informado, têm 10 minutos e no fim terão mais 10 minutos para uma intervenção final. Façam favor. Olá, boa tarde. Agradeço ao Presidente e agradeço a todos os deputados aqui presentes, de igual forma. E permitam-me só começar a nossa intervenção dizer-vos que a semana passada registámos a perda de um camarada do Corpo Nacional de Agentes Florestais, vítima daquilo que é o nosso grande problema nas florestas, que é os agentes bióticos, neste caso as vespas asiáticas. E isto representa, dizer-vos que representa um grande risco aquilo que é o papel dos sapadores florestais desempenham nas nossas florestas e naquilo que é a proteção das florestas, e deixar-vos esta nota que vem em encontro àquilo que é a exigência do SINFAP em matéria de atribuição do subsídio de risco, sendo um subsídio importantíssimo para a atribuição também a estes profissionais, que estão diferenciados entre aquilo que é o público e o setor privado, associativo. Portanto, tem que se arranjar aqui formas, de uma vez por todas, de implementarmos este subsídio de risco, não só pelas questões dos agentes bióticos, mas também pelo trabalho efetivo que estes trabalhadores fazem na floresta em Portugal. Desde a preparação, que é a civicultura preventiva, a gestão dos fogos rurais, que se faz no inverno, e depois aquilo que é a primeira intervenção, o ataque às chamas, e aquilo que agora está muito visível em Portugal, que é a estabilização dos terrenos, das áreas ardidas, a estabilização do pós-incêndio, que é aquilo que marca o papel dos sapadores florestais naquilo que é o território nacional, e depois também todas as ações de proteção civil que desempenham, e nós vimos isso agora com a tempestade Kirk, não é? Os sapadores florestais desempenharam um papel fundamental nos seus municípios afetos e nos seus concelhos, no apoio aos serviços municipais de proteção civil e até à própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e por isso, e por estes factos que elenquei agora, merecem ser atribuídos o subsídio de risco e a sua profissão ser reconhecida como desgaste rápido. E porquê o desgaste rápido? Imaginem-se o que é, nós aqui sabemos e temos as nossas costas que são um exemplo disso, o que é andar em taludes com 60% de inclinação, com máquinas de 15 kg às costas. Portanto, isto é um problema que nós temos gravíssimo nos sapadores florestais, é a rotina do trabalho das ações de civicultura preventiva, que acarretam muitos riscos para a nossa saúde e para a nossa condição de profissionais. Portanto, é importantíssimo a questão do desgaste rápido e a da atribuição do subsídio de risco, como foi feito para outros setores que estão em discussão, que baixaram agora às comissões, como é o caso dos bombeiros, e bem, mas também lembrar-vos que os sapadores florestais precisam desse reconhecimento urgente e não o podemos deixar no esquecimento. Depois dizer-vos que os sapadores florestais, o programa de sapadores florestais, desde que iniciou em 1999, leva já 25 anos da sua existência. Deve ser um dos programas mais antigos a ser praticado em Portugal e é aquele que apresenta mais níveis de sucesso. Portanto, mas está a ficar obsoleto, precisa de uma revisão de fundo, não é? Precisa de se tornar mais atrativo para quem está na função de sapador florestal em Portugal, para quem faz as ações de civicultura. Atualmente, o anterior governo tinha a meta das 500 equipas em Portugal continental, conseguiu atingir essa meta, mas se formos a ver agora os números das equipas de sapadores florestais, muitas equipas fecharam, outras têm graves dificuldades em recrutamento, outras estão incompletas, e isto vai fazer o quê? Vai fazer com que os sapadores florestais vão desaparecer gradualmente, porque a profissão, se lhe podemos chamar assim, não é reconhecida, não é valorizada. Portanto, quando uma profissão não é reconhecida, não é valorizada, ganhamos muito mais, desculpem a expressão, num supermercado como o Lidl ou outra coisa qualquer, que não apanhamos chuva, não apanhamos frio e estamos, muitas vezes sentados e reconfortados, que não é aquilo que na floresta, não é? Nós na floresta fazemos muitas vezes as alimentações no meio do monte, não é?
Portanto, há aqui uma série de constrangimentos àquilo que é a valorização da profissão. Portanto, precisamos, nesta casa, e perdoem-me a minha sinceridade, mas eu já venho aqui há algum tempo e não vejo nada em concreto que aquilo que valorize o papel dos chapadores florestais, ano após ano, vimos dizer que o papel dos chapadores florestais é muito importante, mas depois não vemos medidas que valorizem os seus salários, que valorizem a sua profissão, que lhes atribuem o suplemento de risco, e isto temos que, com o apoio de todos, e o CINFAP está disponível para encontrar essas soluções também, de colocar aqui um ponto final nesta matéria e encontrarmos aqui medidas que valorizem o papel dos trabalhadores. Porque eu vou-vos dar, eu não sou da estatística, mas posso-vos dar aqui uma margem temporal, dando aqui 2 a 3 anos para muitas equipas, ou metade das equipas de sapadores florestais, tanto do público como do privado, desaparecerem por completo. Porque no público as pessoas estão saturadas e pedem mobilidade para outros serviços, e no privado as pessoas arranjam outros trabalhos, ou trabalham por conta própria, porque os chapadores florestais deram-lhes essa base e vão à sua vida e deixam as equipas. Muitas delas associações de produtores florestais e organizações de produtores florestais, que estão em sítios estratégicos e são a única fonte de rendimento das aldeias, ou seja, o único sítio onde há locais de trabalho. E isto também, o CINFAP também tem aqui uma palavra a dizer nesta questão, que é, nós temos aqui algumas medidas que temos vindo a reivindicar para as associações de produtores florestais, porque sabemos que os trabalhadores não o são se não tiverem uma entidade patronal, não é? E aqui houve aqui um acordo tripartido sobre a valorização salarial e o crescimento económico, que previa já 2 situações para as entidades patronais. A questão do gasóleo clorido, da utilização do gasóleo clorido, uma medida também reivindicada pelo CINFAP, e a isenção do IVA na aquisição de equipamentos de proteção individual, porque não entendemos como é que o mesmo equipamento que é feito para os bombeiros é taxado a 6% e os chapadores a 23%, quando o material é feito exatamente no mesmo sítio, só mudam as cores e as designações. Portanto, é justo que essa aplicação baixe, o IVA baixe para 6%, mas também exigimos que haja uma restituição do IVA em reparação de equipamentos móveis até 1.200 euros. Nós não estamos a inventar a roda. Isto já está no CIVA, portanto, nós só fizemos aqui uma proposta de acrescentar as organizações de produtores florestais à lei das finanças, à questão do IVA, na questão do CIVA. Depois, é preciso também aqui aumentar aquilo que é o valor do programa de sapadores florestais. Ele está fixado nos 55 mil, mas seria bom passá-lo para 60 ou para 75 mil, porque, como sabem, a vida custa a todos, o preço, a estabilidade económica não anda assim muito bem, não é? Na questão do aumento dos preços de consumo, tudo mais. Portanto, nós precisamos de encontrar medidas em que possamos também, o sindicato tem um acordo coletivo de trabalho, que ainda não conseguiu chegar à negociação com ninguém, porque, lá está, as pessoas não têm capacidade de viabilidade económica para aumentar salários, não se querem comprometer com esse aumento de salários, senão vão fechar as equipas. Portanto, nós precisamos também de aqui encontrar soluções que protejam aqui a questão do aumento dos salários na questão das entidades, mas que não se esqueçam de valorizar aquilo que são os salários dos trabalhadores. Isto eu ando aqui há algum tempo já a batalhar, nós andamos aqui há algum tempo a batalhar nesta matéria e todos os anos nos foge aqui algumas questões, seja em orçamento de Estado, seja depois em questões de projetos de lei que depois não têm viabilidade porque a conjuntura política não o permite. Mas precisamos de encontrar aqui todos, e mais uma vez eu reforço este apelo a todos vocês, independentemente da vossa ideologia política ou não, é encontrarem formas de proteger os chapadores florestais. Porque estamos a atingir um limite de saturação. Os trabalhadores estão cansados, todos os dias sou confrontado com pedidos de cartas de despedimento porque se querem ir embora. Não há uma luz ao fundo do túnel e nós, enquanto estrutura representativa dos chapadores florestais, não podemos permitir que eles acabem. Até porque, como vocês sabem, e eu já disse isto ao início, fazem um trabalho excepcional naquilo que é a gestão da floresta, são os únicos que conhecem o território, os caminhos, a densidade dos combustíveis, as faixas de gestão de combustíveis, ou seja, conhecem o seu território e a sua orografia melhor que ninguém, mas depois vêm-se aqui um pouco sozinhos e abandonados, não é?
porque eu espero que não seja preciso meter aqui os chapadores florestais nas escadarias da Assembleia da República para exigirmos aqui no orçamento ou na questão da Assembleia da República medidas que defendam estes trabalhadores. Acho que não precisamos fazer isso porque estamos na Comissão de Agricultura e Pescas e acho que melhor do que ninguém saberão aquilo que é o papel destes trabalhadores que são essencialmente mal pagos, precários, não é? Nós tínhamos a discutir isto na função pública, temos um grande problema, que é a precariedade, não é? Ainda temos entidades patronais, municípios e comunidades intermunicipais, que têm os seus contratos a tempo incerto, há mais de 5 anos. Não é? Portanto, sabem que o papel dos trabalhadores é fundamental, mas não regularizam a sua situação precária. Temos trabalhadores, ainda há pouco tempo contestava isso com o município, que têm trabalhadores, sapadores florestais a fazer a limpeza urbana, a limpeza de hectares, a limpeza da higienização, não é? Que não recebem o suplemento de penosidade e insalubridade e os seus colegas ao lado da higiene recebem. Ou seja, mas eles fazem o mesmo trabalho, mas porque não está contemplado em sede de orçamento, não recebem. Isto é outra coisa que terá que se mudar no próximo Orçamento de Estado. É na questão da atribuição do SPI, colocar ou a civicultura preventiva para calcular os chapadores florestais, ou então colocar lá todos os trabalhadores suscetíveis ao risco. E isto abrange aqui um leque de trabalhadores que estão todos os dias sujeitos ao risco, na questão, como disse no início, a questão da vespa asiática. Muitos trabalhadores fazem, os bombeiros, a proteção civil e os chapadores florestais também fazem o combate à vespa asiática. Só que fazem-no sem a atribuição de um suplemento que os proteja daquilo que é o seu trabalho. Vou-lhe pedir para terminar. Conclui. Muito obrigado. Depois, no fim, ainda tenho mais 10 minutinhos também para passar também ao seu colega. Portanto, vamos passar às intervenções, dando a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, em substituição, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Direção do Sinfap, Alexandre Carvalho, Sr. Dirigente Sérgio Joaquim. Naturalmente que, em primeiro lugar, o PSD lamenta e associa-se aqui ao pesar pelo falecimento do vosso companheiro do Corpo Nacional de Agentes Florestais. Eu queria começar por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todo o trabalho que tem sido realizado pelos chapadores florestais, e eu, que sou natural da Charneca Ribatejana, também conheço bem aquilo que é o trabalho por vós desenvolvido, e por isso sei dar o valor ao papel que os chapadores florestais desempenham na proteção das nossas florestas e na salvaguarda dos nossos territórios rurais. Falar de sapadores florestais é falar de um dos pilares da prevenção e do combate aos incêndios florestais em Portugal. São eles que muitas vezes, em condições difíceis e exigentes, estão na linha da frente para garantir a proteção das florestas e das populações. Falar dos sapadores florestais é também falar de silvicultura e do crescimento saudável das florestas e da recuperação de áreas afetadas por incêndios. O abandono a que o Governo do Partido Socialista votou a nossa floresta e todos os agentes que dela cuidam ao longo dos últimos 8 anos obriga-nos a sublinhar hoje o reconhecimento pelo trabalho árduo, constante e muitas vezes invisível dos sapadores florestais. São centenas de profissionais que, de norte a sul do país, asseguram uma missão fundamental: prevenir os incêndios florestais através de ações como a gestão de combustíveis, a vigilância das florestas e a colaboração ativa no combate aos incêndios em parceria com outras forças de segurança e proteção civil. Este trabalho preventivo é essencial não só para evitar tragédias humanas e ambientais, mas também para a sustentabilidade do nosso tecido económico rural, tão dependente das florestas. Por tudo isto, não podemos ignorar os desafios significativos que se colocam ao setor dos chapadores florestais. É conhecida a crescente preocupação com a falta de recursos humanos, financeiros e até materiais que permitam garantir uma cobertura eficaz de todo o território nacional. A escassez de equipamentos adequados, a insuficiência de formação contínua, a precariedade laboral e as dificuldades na contratação de novos profissionais é uma terrível herança deixada ao país pelo Partido Socialista. São temas que o PSD muito valoriza e cujas soluções ajudará a encontrar. Em apenas 6 meses, o novo Governo já tomou muitas medidas importantes,
algumas há anos adiadas pelo PS. São medidas que visam o fortalecimento de um trabalho mais seguro e eficaz para todas as equipas de sapadores florestais existentes. O novo Governo não perdeu tempo e já aumentou o financiamento destinado às equipas, permitindo a contratação de mais profissionais e a aquisição de novos equipamentos. Aliás, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, nos últimos dias, anunciou mais investimentos para toda esta área. Já sabemos que o Governo vai recuperar e entregar novos equipamentos, vai reequipar viaturas, motosserras, motorroçadoras, equipamento de proteção individual, vai lançar novas equipas de sapadores em zonas onde não há nem nunca houve e vai fazer uma correção dos valores dos protocolos com efeitos retroativos, ou seja, os protocolos entre o ICNF e as entidades gestoras vão ter os valores anuais aumentados. O PSD está certo que existe um sério compromisso de diálogo e negociação estabelecido entre o Governo e o vosso sindicato para discutir a viabilidade das principais reivindicações. O compromisso com a valorização da carreira de sapador florestal consta do programa de Governo e, como tal, não temos dúvidas que esse é um objetivo que será cumprido. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro comprometeu-se a, quando do lançamento das operações integradas da paisagem, em Mação, com a revisão do programa de sapador florestal, reforçando a sua dotação e avaliando a possibilidade de passar a um modelo de contratos plurianuais, garantindo maior estabilidade e previsibilidade. Sabemos também que está a ser trabalhada a possibilidade de um plano de ação progressivo que contemple a melhoria gradual das condições salariais e da carreira profissional de sapador. Contarão sempre os senhores com o PSD na busca de soluções que procuram melhorar a estabilidade e a atratividade da profissão de sapador florestal, garantindo que os recursos humanos não continuam a ser perdidos devido à falta de condições adequadas. Para uns, o tema das florestas serve apenas para alimentar discursos populistas, completamente vazios e aliados da realidade da vida das pessoas. A outros, falar de florestas devia fazê-los corar de vergonha, depois do estado em que deixaram Portugal nos últimos anos, 4 deles com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Para o PSD, a gestão da floresta e prevenção de incêndios não é tema para politiquices e também não é uma tarefa que se possa adiar ou subestimar. A floresta representa uma riqueza... Deputado, pode parar o tempo. Peço favor de deixarem continuar. Obrigado. Posso? Pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós sabemos que as verdades custam e, portanto, é natural esta agitação que se viveu nesta comissão, mas nada a que nós não estejamos habituados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Para o PSD, a gestão da floresta e a prevenção de incêndios, digo mais uma vez, não é tema para politiquices e também não é uma tarefa que se possa adiar ou subestimar. A floresta representa uma riqueza incomensurável para o país, tanto em termos ecológicos como económicos. Os sapadores florestais têm um papel essencial neste esforço coletivo de proteção e por isso merecem o apoio inequívoco do Estado e das instituições. O Grupo Parlamentar do PSD compromete-se a continuar a lutar por políticas públicas que dignifiquem o seu trabalho e reforcem o sistema de prevenção e defesa florestal. Acreditamos que com uma estratégia bem definida e com os recursos necessários será possível evitar tragédias passadas e assegurar um futuro mais sustentável para as nossas florestas e para as populações que delas dependem. Agradecemos, e vou terminar agradecendo naturalmente a vossa presença aqui nesta comissão e reforçando a disponibilidade do PSD para uma comunicação permanente, tendo em vista a resposta às vossas necessidades aqui identificadas. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira, 6 minutos, com igual tolerância. Passou 1 minuto e 15, que também dei. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Direção Nacional e o dirigente que o acompanha e, naturalmente, também lamentar a perda do vosso colega. Queria também louvar todo o trabalho que os profissionais que representam fazem no terreno, um trabalho exemplar, com várias dimensões, que vão desde a silvicultura preventiva até, como referiu agora na sua intervenção, às ações de estabilização de emergência que promovem toda a recuperação do potencial produtivo, passando naturalmente por atividades de disseminação, que certamente também fazem, e de sensibilização junto do terreno, e atividades de vigilância também extraordinariamente importantes. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira acabou de nos esclarecer que o programa do Governo tinha em consideração a atividade dos sapadores florestais, mas eu tenho que dizer que, infelizmente, as grandes opções do plano 24-28 não têm nem uma palavra sobre esta matéria. Nem uma palavra. Para além disso, o Orçamento de Estado para 2025 não prevê absolutamente nenhuma verba destinada à valorização destes profissionais. Tem sim uma menção relativa à revisão e à regulamentação da carreira de bombeiros sapadores, mas nada sobre os sapadores florestais. E, portanto, aquilo que eu queria deixar bem claro é que os valores que o Sr. Deputado aqui tão anunciou não vêm do Orçamento de Estado. Sabe de onde é que vem, Sr. Deputado? De fundos europeus, negociados ainda antes pelo anterior Governo, no âmbito dos programas regionais. Portanto, eu de facto não gosto de fazer este tipo de discurso partidário, porque não interessa absolutamente nada para os nossos convidados, mas é bom, em bom rigor da verdade, dizer que o financiamento dos equipamentos de proteção individual e de outros instrumentos neste âmbito são de fundos europeus dos programas regionais e, por isso mesmo aquilo que anuncia do financiamento plurianual, que é verdade, porque os avisos agora vão contemplar não 1 ano, mas 3 anos, precisamente para garantir uma maior estabilidade, é um trabalho que vem do anterior Governo e, portanto, deve ser reconhecido. Mas vamos ao que importa no âmbito desta matéria. É perfeitamente legítimo, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, é perfeitamente legítima toda a vossa reivindicação de querer uma carreira, um salário, porque sabemos que, de facto, o salário da maior parte destes profissionais é bastante baixo e, por isso, é muito legítimo que lutem pela valorização da carreira profissional, pelo subsídio de risco. A questão do desgaste rápido, que tem que ser discutida num âmbito mais global, há muitas profissões que requerem e solicitam este desgaste rápido, mas naturalmente que, estando também a vossa carreira muito próxima em termos de funções, até porque são inclusivamente agentes de proteção civil, ter também acesso a este estatuto. E queria, de facto, sublinhar aqui o grande esforço que foi feito pelo Governo anterior do aumento das equipas e de dar um novo impulso a este programa que, como o Sr. Presidente disse, é um programa muito antigo, mas que teve um impulso com uma meta muito grande de equipas. Sabemos que nem todas têm o mesmo desempenho, tem muito a ver com as entidades gestoras que são responsáveis pela outra metade ou pelo pagamento da outra metade também das despesas envolvidas,
e por isso há equipas onde é possível prestar serviços que são justamente pagos, mas há outras em que a situação de vulnerabilidade é maior. E por isso é importante, de facto, que haja aqui um novo impulso ao programa. Também vou ser justa e dizer que, no âmbito do Orçamento de Estado, embora não refira ao Governo nada para a questão profissional e salarial, refere um novo impulso a este programa. Eu penso que este novo impulso pode ter a ver com esta questão do financiamento plurianual, mas era importante que clarificássemos o que é este impulso ao programa, que já sabemos que não passa ou não passará também por um aumento do número de equipas, mas sim uma consolidação das equipas que existem. E até pelas minhas funções anteriores no governo não posso deixar de dizer que esta medida da instalação destas equipas por todo o país foi uma medida de coesão territorial muito importante, porque permitiu também fixar pessoas no interior do país, em diversos sítios que enfrentam um desafio demográfico muito grande, e por isso concluo dizendo que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continuaremos empenhados neste programa, porque também o impulsionamos, mas agora olhando para estas questões mais importantes, que são as questões da carreira, da valorização profissional, e, portanto, também deixo a questão, como é que vocês se veem, como é que se situam em termos profissionais, se seria de uma forma similar, por exemplo, aos bombeiros sapadores. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras. Passava ao Grupo Parlamentar do Chega, que vai repartir a intervenção pelo Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão e pelo Sr. Deputado Eliseu Neves. Tem 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes do SINFAP, Sr. Presidente da Direção Nacional e Sr. Dirigente. Estamos aqui hoje todos consternados com a morte do vosso camarada que morreu em serviço, picado por uma vespa asiática enquanto fazia limpeza dos campos. Mas toda a gente parece esquecer que o máximo de indenização que a sua família vai receber é, no máximo, 250 vezes o salário mínimo nacional. Isso corresponde a meros 205 mil euros. Isso é quanto a família do vosso camarada poderá alguma vez receber. Devo dizer que é 4 vezes menos do que a família recebeu do ucraniano que morreu no CEF há uns anos atrás. E, portanto, não há nenhum lugar que seja não há nenhum lugar em que seja mais necessário denunciar esta iniquidade e esta injustiça do que aqui no Parlamento. E também quero denunciar que, de facto, este bloco central de interesses que nós temos assistido a governar o país nos últimos anos tem feito tudo menos defender os sapadores florestais, que é, no fundo, aquilo que vem aqui pedir hoje. O Chega, desde que está neste Parlamento, com o grupo parlamentar, desde 2022, tem feito trabalho, tem currículo na matéria. Em maio de 2022, logo a seguir a termos sido eleitos como grupo parlamentar, pusemos uma alteração ao Orçamento de Estado a pedir o reforço da contratação de sapadores florestais para o Orçamento de Estado de 2022. Foi chumbado pela maioria absoluta. Em agosto de 2022, pedimos uma audição conjunta ao vosso sindicato sobre a importância dos sapadores florestais. Também foi chumbado pela maioria absoluta. Depois, em novembro de 2022, entramos numa nova discussão do Orçamento de Estado para 2023, pedimos que a classificação da profissão fosse feita como desgaste rápido. Foi chumbado também pela maioria absoluta. Em março de 2023, voltámos a requerer uma audição conjunta entre a Agricultura e a Comissão de Ambiente. A audição foi feita ao engenheiro Paulo Catarino, secretário de Estado das Florestas, sobre as candidaturas que não tinham sido acabadas às equipas de sapadores florestais, mas não houve nenhuma consequência. Perguntas ao Governo, mais audições que foram feitas. Entramos na discussão do Orçamento de Estado para 2024 e o Chega voltou a propor que os sapadores florestais fossem reforçados, que fossem promovidos mecanismos
para criar a carreira e o estatuto de profissional, que fosse feita uma revisão salarial, que fosse assegurado o pagamento do subsídio de risco, que fosse assegurada a existência de formação contínua e o apoio à aquisição de fardamento. Foi chumbado pela maioria absoluta do Partido Socialista. Voltámos a requerer, já em 19 de setembro de 2024, que houvesse uma redução à restituição da taxa de IVA na aquisição da conservação de bens imóveis e equipamentos para os chapadores florestais. Agora mesmo, a 16 de setembro deste ano, portanto há poucos dias, entrou um novo projeto de lei para atribuir aos chapadores florestais e aos bombeiros a qualificação de desgaste rápido e a atribuição do subsídio de risco. Espero que, de facto, a motivação política do PSD seja consentâneo com a sua ação neste Parlamento e que venha aprovar esta iniciativa legislativa. Portanto, como veem, senhores deputados, senhor Presidente e senhores dirigentes do Sinfap, o Chega tem defendido o vosso sindicato e os vossos associados. É pena que não tenhamos conseguido fazer aprovar as nossas iniciativas legislativas. E deixo-lhe uma pergunta final. Como é que está o pagamento das horas extra e das ajudas de custo no ICNF? Dirigimos uma pergunta ao Governo, que ainda não foi respondida pela tutela, portanto gostava que o sindicato viesse responder à nossa pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Eliseu Neves. 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, queria cumprimentar os deputados, queria cumprimentar também o Sr. Presidente e dirigente do sindicato, comentar o falecimento do camarada de Machados. Eu também informo que sou bombeiro voluntário numa corporação, sofro e padeço dos mesmos problemas que vocês sofrem. Melhor que ninguém, nesta sala, saberei eu, tirando vós, o quão doloroso é trabalhar no terreno e o difícil que é. Porque, por vezes, enfrentamos muitas dificuldades que muitos dos nossos deputados e dos nossos governantes não sabem o que é. Os terrenos, a orografia dos terrenos, esta situação das vespas que acho que está completamente descontrolada a nível nacional, e não há um ataque massivo na vespa que prejudica apicultores, prejudica agricultores, e nada é benéfico. Mas vou começar, desculpem lá esta pequena entrada. O sindicato solicitou esta audição na Comissão Parlamentar para debater e encontrar soluções que resolvam a situação dos chapadores florestais e as suas entidades patronais. Entendem ser crucial para a sustentabilidade do setor que a Assembleia da República aplique medidas que valorizem o trabalho e os seus trabalhadores. Para nós, do Partido Chega, sabemos que os chapadores florestais desempenham um papel fundamental no exercício das suas funções a nível de desmatação e criação de zonas de segurança, bem como no apoio aos incêndios rurais. Portanto, vocês têm um trabalho de primeira intervenção, muitas vezes um trabalho silencioso, que não vos é reconhecido pelos sucessivos governos, quer PS, quer PSD, e está na altura de mudarmos o paradigma de políticas e de políticos e reconhecer, de facto, quem trabalha e quem valoriza e quem acrescenta valor. Tem mesmo que terminar. Obrigado. Agora só uma questãozinha. Deputado, dei a tolerância e ainda passou um bocadinho. Peço imensa desculpa. Não, são 5. Dei 1 minuto a todos, não tem mais 10. Peço imensa desculpa. Agradecer a intervenção de todos os grupos. Vamos passar de novo a palavra para a entidade, que terá 10 minutos. Se precisar mais darei a tolerância também de 1 minuto. Obrigado. Bem, quero agradecer a todos. Não nos vamos pôr naquilo que são as discussões políticas deste Parlamento, até porque somos um sindicato independente, não dissemos aqui por ninguém, dissemos sim é pelo aquilo que é os interesses dos nossos associados, é eles que nos pagam as cotas, é por eles que estamos aqui a defender. Deixe-me responder ao Sr. Deputado do PSD. Nós temos aqui sempre um canal aberto com o grupo parlamentar do PSD, com todos os grupos parlamentares que há e com os partidos únicos que há nesta Assembleia da República.
Portanto, estamos sempre abertos para ouvir as vossas posições e até ajudar-vos a construir e a mudar algumas coisas que estão erradas, né, nessa vossa visão das florestas, e encontrarmos aqui soluções conjuntas para que possamos alencar propostas concretas para aquilo que é a valorização dos trabalhadores florestais e também das suas entidades patronais, que isso é muito importante. Portanto, pode contar com esse nosso apoio. Relativamente à sua deputada do PS, agradeço-lhe as suas palavras. Dizer-lhe que o anterior governo do PS, em 2019, criou o Decreto-Lei 86/2019, que acabava com a figura dos bombeiros municipais para a figura dos bombeiros sapadores. E nesse decreto aparecem duas figuras, que é a Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF, a Força Especial de Proteção Civil e os Sapadores Florestais. Ou seja, os sapadores florestais dá-se-lhe aqui a oportunidade de integrar nessa carreira para os trabalhadores que estão vinculados à função pública. Mas isto aqui, abriu-se aqui um problema grave, que é um problema que nós temos vindo a debater muito, aliás, fez-nos fazer uma ação contra o Estado português, por a violação do princípio da igualdade, não é? Temos uma ação judicial a decorrer, que é o artigo 6º, que é o podem. As entidades, o verbo poder não significa igual para todos, infelizmente. Nós atualmente temos três realidades de trabalhadores integrados na função. São os sapadores bombeiros florestais do ICNF, que estão articulados ao ICNF, as comunidades intermunicipais e os municípios que já estão integrados nesta carreira e todos os outros que estão fora. Ou seja, temos dois salários diferentes para a mesma função. E no princípio da constitucionalidade é errado, não é? Ela está aqui uma violação muito grave daquilo que é a Constituição da República Portuguesa. Portanto, é uma coisa que temos vindo a debater e dentro desta casa e com o processo que temos a decorrer no Tribunal para se regularizar esta situação do artigo 6º. Não é mais nada, é só o artigo 6º. E aquilo que nós dizemos é para substituírem a palavra podem pelo deve. Porque o dever é obriga, o podem deixa sempre em aberto, não é? Aquilo que temos vindo a escutar, tenta das CCDRs, que nunca ninguém se entende, o centro diz uma coisa, o Algarve diz outra e por aí fora, não se entendem muito bem, é que nós não queremos ser bombeiros sapadores. Nós queremos e orgulhamos muito de ser sapadores florestais. Agora, se uns têm, os outros também têm que ter, não é? E é nessa perspectiva que lutamos para que todos os sapadores florestais da administração pública sejam integrados na carreira de bombeiro sapador, que é a base, não é? Mas que acautelados as suas funções, que está no anexo 3. Pronto. Portanto, acho que a parte do setor público resolve-se com esta questão. No setor privado, a coisa não é a mesma coisa. Nós não podemos pegar nos trabalhadores do privado e metê-los numa carreira da administração pública. Por aqui existe a figura do estatuto profissional. Podemos construir isto. O Sinfab fez isso no acordo coletivo de trabalho que tem. O acordo coletivo é um estatuto profissional. Construímos de raiz e fomos a apresentar às associações que representam as organizações de produtores florestais, a Florestes, a Baladi, e começámos por aí a construir esse caminho, mostrar às entidades que tem que se aplicar o estatuto profissional, senão, aquilo que o Sr. Deputado estava a dizer há pouco, que era, tem que haver uma valorização, senão as equipas vão desaparecendo. E é verdade que as equipas estão bem colocadas no interior do país, onde é necessário a criação de postos de trabalho, mas se não fizermos nada para as acautelar, elas vão desaparecer. É muito certo. Portanto, nós temos ali, na zona, por exemplo, do Sabugal, que é a zona da Raia do interior do país, que é o Distrito da Guarda, baldios em que estão a ter uma grande dificuldade já em manter as suas pessoas lá, não é? Porque as pessoas ou vão para outros trabalhos ou então vão para a imigração forçada, não tem outra solução. Portanto, precisamos de acautelar essa questão, criando aqui essas situações. Ao Sr. Deputado do Chega, é verdade, tem vindo a fazer esse caminho, tem pedido muitos contributos ao Sinfap, o Sinfap responde de igual forma a todos, mas dizer-lhe uma coisa, na questão da Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF, aquilo que nós intervimos enquanto sindicato, nós não podemos fazer esse pagamento das ajudas, nem nada disso, né? Tomáramos nós fazemos isso, mas dizer-lhe que aquilo que o Sinfap reuniu com o Conselho Diretivo do ICNF foi na perspectiva de saber o que é que se passava ali, não é? Porque nós estamos aqui a falar de horas de ajudas de custo que foram relativamente ao incêndio da Madeira, mas também estamos aqui a falar horas de 2022, não é? Portanto, há aqui um conjunto de horas que não foram pagas. É claro que já se atingiu a questão dos 60%. É claro que o ICNF também nos disse que está a trabalhar num acordo coletivo
para ser apresentado aos sindicatos, que prevê depois aqui o aumento das horas do trabalho suplementar, mas enquanto isso não vai, nós temos que calcular aqui os direitos dos trabalhadores, portanto, tem que haver, aqui não há o amor à camisola, os trabalhadores do ICNF não são bombeiros voluntários, não é? Portanto, são funcionários públicos, são funcionários da Administração Central, se trabalham têm que receber. Das duas uma, ou recebem em dinheiro, ou recebem em tempos de descanso. Portanto, não há volta a dar. Portanto, é isto que está colocado. O ICNF disse que ia pagar tudo aos trabalhadores, houve um erro de processamento das folhas, dos registros, que ia pagar tudo. Ainda não pagou, não, ainda não pagou. Portanto, a nossa meta é até o próximo mês de 23 de novembro, como meta. Depois aí, o Sinfá pode fazer o melhor caminho. Queres dizer uma coisa? Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sobre a questão do financiamento para EPIs e maquinaria para as equipas públicas e privadas, penso eu, entidades públicas e privadas, nós temos de ter um princípio que podemos ter EPIs, podemos ter maquinaria, mas se não tivermos pessoas para trabalhar, a maquinaria vale zero. Pronto, os EPIs têm sido, todos os anos tem havido concurso para a compra de EPIs, há muitas entidades que se abstêm de comprar os EPIs, embora sejam financiados, por algum motivo, há muitas entidades que não compram EPIs. O fator fundamental é que, sem pessoas para trabalhar, motivadas, é difícil de encontrar, é difícil completar as equipas, existem muitas equipas que estão desfalcadas de pessoas. Eu, por exemplo, eu trabalho no município, sou sapatador florestal no município há 14 anos, nós estamos com falta de elementos há 6 anos, de 4 elementos, e abrimos concurso para tempo indeterminado para os quadros, e vem está lá 2, 3 meses e vai-se embora. São trabalhos extremamente duros. Nós trabalhamos na função pública, atenção, e vão para os quadros. Ou pedem depois mobilidade, esperam uma oportunidade, ou pedem mobilidade interna, ou intercarreiras, ou para outro organismo, e assim é totalmente complicado, e estamos a falar no público. No privado as dificuldades são muito maiores. Nós, em conversa com outros trabalhadores, engenheiros de acompanhamento, dizem, e com razão, nós sabemos a realidade, que existe uma grande rotação de elementos, ou seja, não há estabilidade. Outra situação que eu queria falar, já falámos com várias reuniões que tivemos no ICNF, é a falta de formação dos operacionais, não é disponibilizada em muitos distritos formação profissional aos elementos. Eu sou sapatador florestal há 14 anos, e eu posso dizer, por exemplo, que eu devia ter 550 horas de formação e neste momento tenho 175. Estou há 14 anos sapador. Eu devia ter 550 horas de formação específica de sapador e tenho 175. Nem o caso de eu ser licenciado e ter acabado o mestrado vale zero. Isso vale zero para ser sapador florestal. Não vale. Pronto. Existe falta de formação. Já falamos com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICNF sobre o protocolo que tem com o IFP, que não funciona em muitos distritos, e isso é fundamental, porque em questões de problemas de acidentes de trabalho, da Vespa Asiática ou outras situações que nós estamos expostos, não é? Eu já fui picado pela Vespa Asiática, mas a formação é fundamental, e esse protocolo do ICNF com o Instituto de Emprego devia ser revisto. Embora nós já tenhamos tido uma reunião com o Ministério do Trabalho, e eles disseram que isso é um ponto que está em agenda. Obrigado. Pedi a palavra para uma interpelação à mesa pela Condição de Trabalho. Muito obrigado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tinha mais perguntas para fazer, mas lamentavelmente nestas audições nós não temos direito a uma segunda ronda. Eu, portanto, solicitava ao Sr. Presidente que informasse a entidade aqui presente que nesta comissão não existe segunda ronda porque o PSD e o PS não aprovaram uma grelha para audiências em entidades com direito a uma segunda ronda. E, portanto, lamentavelmente, nós não podemos aprofundar este assunto e colocar mais questões à entidade aqui recebida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa também. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, as regras de funcionamento das comissões estão definidas há muito tempo, não são hoje nenhuma novidade. Eu pedi ao Sr. Presidente da Comissão que informasse o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega
que o tempo de que dispõe deve ser preparado da melhor forma para fazer, no tempo que tem, as perguntas que tem a fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto não foi uma interpelação à mesa, isto foi uma intervenção política, com a utilização da figura do Presidente, para deixar um recado. Lamentavelmente, o senhor deputado que acabou de usar da palavra não é coordenador do seu grupo parlamentar, nem está presente nas mesas de mesa e coordenadores desta comissão. E, portanto, a sua intervenção foi totalmente inopinada, inadvertida e foi totalmente fora daquilo que devia ser uma intervenção. Eu sou coordenador do grupo parlamentar do Chega, sei do que estou a falar, sei do que foi a discussão das grelhas de tempos desta comissão, sei do que foi da oposição do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do PS para que existissem segundas rondas nas audiências e, portanto, o que fica manifesto aqui é só uma coisa perante os portugueses, é que nesta comissão, ao contrário de outras, por exemplo, na Comissão da Saúde, em que existem segundas rondas, aqui o PSD e o PS uniram-se para não existirem segundas rondas. E, portanto, os senhores deputados não podem fazer mais perguntas. Essa é que é a verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Então, somente para responder o seguinte ao Sr. Deputado Pedro Frazão. As regras foram definidas e foram à votação. Que eu saiba, ainda vivemos em democracia e, como tal, são tomadas as decisões que foram assumidas por parte dos grupos parlamentares. E, que eu saiba, há uma maioria. Há uma maioria. Sr. Deputado, E conforme... não entre em diálogo, por favor. Eu não estou a dialogar para ele, nem sequer olhei para o Sr. Deputado. Estou unicamente a dizer que as regras foram definidas mediante votação e foram aprovadas. E que, certamente, com o tempo que cada grupo parlamentar possui, deve efetivamente fazer um melhor uso desse tempo. Se efetivamente não teve tempo, devia ter aproveitado para, em tempo útil, fazer as questões que efetivamente aqui foram deixadas, e muitíssimo bem, pelo sindicato. Muito obrigado. Palavra novamente, Sr. Presidente. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que está aqui é muito manifesto. Peço desculpa, Sr. Deputado. As regras Sr. Deputado, estão... razão, Sim. peço desculpa. Mas o senhor deu uma palavra, Sr. Presidente. Mas eu não tinha sido Mas já alertado. me tinha dado a palavra. Vai-me retirar a palavra agora, Sr. Presidente. Faça favor de terminar, Sr. Muito Deputado obrigado. Nelson. O Sr. Presidente deu uma palavra, depois tem que deixar de correr o tempo, Peço mas não desculpa, pode retirar pode a palavra. Muito obrigado. O que acontece aqui é que as regras... É verdade que existem regras e o meu voto foi vencido, mas eu também estou dentro da minha liberdade discursiva e da minha liberdade de dizer à Comissão e de demonstrar perante os portugueses e perante esta entidade a razão pela qual não existe segunda ronda. Eu não estou aqui a exigir que exista nenhuma segunda ronda, portanto, eu concordo com as regras. Agora, o que é preciso ser é desmascarado, que é mesmo essa palavra, a razão pela qual não existe segunda ronda. Isso é que é a verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito. E para terminar, porque temos os nossos convidados, vamos terminar este tema e depois, futuramente, junto com a Sra. Presidente, numa próxima reunião de mesa de coordenadores, vamos abordar este tema, está bem? Para que ele não seja aqui discutido. Obrigado. Uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, eu tenho aqui a minha tarefa facilitada. Eu só queria deixar aqui constatado que eu acho que é escusado completamente este tipo de propostas e de iniciativas a seguir à audição ou no término da audição. São questões que podemos ver em mesa e coordenadores. O Sr. Deputado Pedro Frazão faz questão de demonstrar aquilo que de mal impressiona os portugueses e impressiona a vocês como portugueses, não despindo a vossa função aqui hoje. Eu acho que o que temos que continuar a fazer é continuar a trabalhar para minimizar os problemas aos portugueses e, neste caso, à vossa classe profissional. E, por isso, o tempo que despendemos aqui, que foi quase o mesmo tempo que vocês tiveram de audição e o tempo que se reclamou, era completamente escusado. E permitam-me, só assim para deixar sublinhado, que realmente a vossa profissão é muito importante e também com incendiários destes que vimos aqui, ainda mais reforçada deve ser. Obrigado, Sr. Deputado. Peço a palavra, Sr. Presidente. Peço a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aquilo que acabámos de ver agora também não foi uma interpelação à mesa, foi uma intervenção política. E, de facto, eu tenho que... Bem, eu estou a fazer uma interpelação à mesa, mas se for preciso fazer uma defesa da honra, também faço com todo o gosto. O que acontece é que, de facto, e estou de acordo com o Sr. Deputado Nelson Brito, que disse que o tempo que despendemos em interpelações à mesa é quase o mesmo que despendemos com a audição, e isso era totalmente evitável se o PS e o PSD tivessem concordado com a existência de uma segunda ronda. E, portanto, talvez isso possa vir a ser obviado. Enquanto isso não for obviado, podem contar comigo e com a minha voz para denunciar perante os portugueses que o PS e o PSD se uniram os dois para a não existência de segunda rondas nesta comissão. Muito obrigado. Faça favor, Nelson Brito. Eu serei breve, até por respeito também ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente está nessas... Peço que deem condições, por favor. Peço desculpa, até por respeito ao Sr. Presidente que está nessas funções e que também tento colocar-me do seu lado, e que isso também certamente não será agradável de dirigir desta forma. Mas há sempre uma sugestão que queria deixar, que é aquilo que o tempo não deixar disponível para qualquer dos grupos ou deputados únicos, grupos parlamentares ou deputados únicos, conseguirem fazer todo o seu questionário, diria eu, que poderão, ou sugeria que pudessem fazer por escrito, e certamente a entidade, aquelas que não forem as questões aqui colocadas, terá disponibilidade para responder por escrito. Por isso, façam favor de alguma das perguntas que não tenha sido colocada, diria eu, sem me estar a substituir o papel daquilo que são o sindicato independente, que se disponibilizem para responder por escrito para alguma das respostas que não foi aqui colocada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Conforme disse há pouco, penso que depois deste tipo de situações que acabaram de acontecer, teremos que as abordar melhor numa reunião de mesa de coordenadores. Para terminar, quero agradecer ao Sr. Presidente da Direção Nacional, Alexandre Carvalho, bem como também ao Sérgio Joaquim, dirigente da Sinfap, dizer-vos que penso que fomos unânimes, que todos lamentamos, não a vossa, porque no fundo é a nossa perca do vosso colega. Quero também agradecer, em nome da senhora Presidente, que vocês aqui no primeiro parágrafo desejaram um bom mandato e um bom trabalho à senhora Presidente e a todos os que acompanham, o que também quero retribuir. Dizer que estou certo que, independentemente destes partes que às vezes vocês já assistiram, e portanto isto faz parte também do debate político, mas penso que, no fundo, quer vocês, quer todos os grupos, tiraram as suas notas e havemos tirar as nossas relações, e penso que todos o que queremos é que a vossa profissão tenha o reconhecimento que merece, quer a nível monetário, quer a nível de direitos e deveres. Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima. Obrigado.